Olá, aqui é o professor Vitor Araújo e vamos agora falar da fórmula de Liouville para o determinante da solução de uma equação diferencial linear. Então, o teorema que nós vamos ver é este aqui, seja φt a solução da equação diferencial linear x' igual a t de x, com as condições usuais. Há de ter uma família contínua de operadores lineares num espaço de dimensão n, Rn. Então, para todo o tempo inicial fixado, e para todo o tempo no intervalo de definição, nós temos que o determinante da solução, uma solução matricial, né, da solução de x' igual a t de x, é igual ao determinante em t0 vezes a exponencial do integral do traço da minha matriz em relação ao tempo. Para deduzir isto, vamos fazer o quê? Vamos mostrar que a função φt igual ao determinante de φt, ela é solução da equação x' igual ao traço dado t vezes x, no mesmo domínio, mas aqui em R. E isto agora é uma função real. Okay? Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos derivar esta aplicação. E observem que o determinante é uma aplicação linear em cada linha, que eu vou chamar φi, de φt. Portanto, ele é uma aplicação, o determinante é linear em cada linha. E, portanto, a derivada de uma função determinante, uma função que é uma função de várias variáveis e que é linear em cada variável, isso é um resultado de análise no Rn, vocês podem verificar, a derivada em relação ao tempo, em relação a uma das variáveis, é a soma das derivadas em cada uma das variáveis, okay? Porque ela é linear em cada variável. Mas acontece que o φi' é exatamente o que? Bom, isto é uma das soluções da minha equação diferencial. Então eu posso dizer que o φi é uma combinação linear do φj de t dada pelos coeficientes da matriz A. Okay? Isto é exatamente a equação diferencial original enxergada nas linhas da matriz φ. E agora, portanto, na expressão anterior, né, nós escrevemos o determinante como função das linhas de φt em vez das colunas. Então, usamos a linha φi t' de AT φi, né, e esta linha pode ser escrita como esta combinação pela expressão do produto de matrizes. Portanto, quando eu olhar o determinante, esta soma destes determinantes, okay, o que vai acontecer é que, exceto pela entrada j igual a i, okay, quando eu tiver aqui exatamente a entrada iésima, eu fico com a e i, φi, exceto por essa entrada, todas as outras se anulam. Porquê? Porque quando eu tiver aqui, digamos, φj com j diferente de i, então eu tenho uma entrada que corresponde a um múltiplo de uma outra coluna do determinante. Então eu vou ter uma certa coluna, digamos a φj aqui, e vou ter aqui um múltiplo da φj. Ok? Então, esse determinante é zero. E todos os outros casos, para cada um destes somatórios, eu tenho uma soma. Lembrem que o determinante é linear, né, nas entradas. Okay? Então eu vou obter que eu vou somar cada uma desses pedaços e há um pedaço que se anula. Quase todos se anulam, exceto o termo em que o j é igual ao i. Certo? Então eu vou obter isso para cada uma das entradas. Né? Então eu vou obter o quê? Vou obter cá fora o a e i como múltiplo. E aqui dentro vai aparecer o φ1, etc, φi, etc, φn. Ou seja, exatamente o determinante original. Resultado, eu vou obter o determinante original vezes a soma
das entradas na diagonal da matriz. Isso é o traço. Então, a derivada do psi é o traço da matriz vezes o psi de novo. Okay? E acabou. Agora que eu tenho esta relação com uma função real, portanto, eu concluo que o psi é nada mais do que o psi em t0 vezes a exponencial do integral do traço, né, de t0 até t. E isso é o resultado do teorema, é a fórmula de Liouville. Observemos que se o traço for nulo, né, for constante igual a zero, então o determinante fica constante, né, porque aquele integral é sempre zero. Isto significa que o fluxo de isomorfismos, φ de t, preserva o volume em Rn. Ou seja, o volume de φ de t aplicado a uma certa região D é constante para todo o T, seja qual for o subconjunto D com o volume finito que nós consideremos. Tá? Okay. Pelo teorema de Nossa de variáveis integrais múltiplos, nós vamos obter o seguinte: o volume da imagem de D pela aplicação φ de t, que é um isomorfismo, portanto, em particular é um diffeomorfismo. φ de t de D, o volume dele é o integral em D do determinante de φ de t. Mas o determinante de φ de t, assumindo que o traço é zero, ele é igual ao determinante de φ de t zero. Mas isto é exatamente o volume de φ de t zero vezes D. E, portanto, isto aqui fica constante. Então, o volume varia. O volume não varia. O volume de um determinado conjunto ele pode ser transformado de várias maneiras, mas o volume continua constante. Okay? E isto é uma condição que nos diz uma condição suficiente para obter a preservação do volume de equações diferenciais lineares. Isto é muito importante na física, para várias aplicações na física. Por exemplo, na mecânica celeste, as equações diferenciais que regem o movimento de corpos celestes tipicamente são conservativas. Então, não é bem o fluxo dessas equações, que elas não são lineares, mas o fluxo dessas equações preservam o volume num certo espaço abstrato, espaço de fase. E é consequência deste tipo de resultados, né, um pouquinho mais elaborado. Em seguida, vamos prestar atenção agora nas soluções de equações diferenciais lineares não autónomas com coeficientes periódicos. Tá? Vamos agora prestar atenção a isso e vamos estudar o teorema de Floquet para as soluções específicas destas equações diferenciais.